Marcos 15. Marcos 15, os principais sacerdotes, os anciãos, os escribas resolvem fazer um acordo. Imagina só, acordo de religiosos. O que vai dar? Amor zero, sentimento de Deus zero, comunhão com Deus zero, só tramas. E realmente, naquele acordo que eles tiveram, eles amarram Jesus, prendem Jesus e o levam até Pilatos. É muito sério, né? Como fala, né, essa mensagem, como a concordância de pessoas sem coração, sem sentimento, sem alma, sem simplicidade, sem aquilo que é a concordância com o Senhor, o que é capaz de sair, né? E levaram então Jesus Cristo, o perfeito, para Pilatos. E quando ele chega até Pilatos, Pilatos pergunta se ele é o rei dos judeus, e ele responde: tu dizes. Mas não responde nada aos sacerdotes, não responde nada mais para Pilatos. E ali Jesus fica em silêncio, como um cordeiro mudo. Por quê? Porque ele sabia que não adiantava ele falar para quem não queria ouvir, para quem já tinha um intuito no coração que não era um intuito de fazer prevalecer o que era certo ou a vontade de Deus, mas sim, como o próprio Pilatos diz depois, que percebia a inveja dos sumos sacerdotes. Então ele sabia que, na verdade, o intuito era a vingança, era o mau sentimento prevalecer, e não a busca pela vontade de Deus ou o reino dos céus. Nesse momento que Jesus permanece mudo, era Páscoa e, como costume, costumava-se soltar um preso. E então havia um homem preso chamado Barrabás que, durante um motim, matou alguma pessoa. E a multidão ali começou a gritar pela soltura de um preso: soltem um preso, soltem um preso. E Pilatos então perguntou: qual preso queriam que eles soltassem? A Jesus, o rei dos judeus? Mas os principais sacerdotes incitaram a multidão para que fosse solto Barrabás. E então Pilatos perguntou: que quereis que se faça com o rei dos judeus? E eles clamaram: crucifica-o, crucifica a Jesus. Olha só que sério. Os religiosos, os sumos sacerdotes, amarram Jesus, detêm a Jesus, levam-no a Pilatos, ele é acusado por falsos testemunhos e então eles decretam ali uma sentença, na verdade, espiritual sobre si, porque eles dizem: crucifica Jesus, mantenha Jesus preso, conforme os sacerdotes o têm mantido. Né? Seria isso. Mantenha Jesus crucificado, detido, e soltem o assassino, que é Barrabás. E espiritualmente isso ocorre nos dias de hoje. Se aqueles que têm entendimento do Senhor Jesus, movidos por um sentimento demoníaco, acabam detendo Jesus. Como é deter Jesus? É deixar que a religiosidade detenha o poder pleno de Jesus. Jesus é um Deus de milagres, Jesus é um Deus que cura, Jesus é um Deus poderoso, Jesus ressuscita, Jesus expulsa demônios, Jesus liberta cativos, ele dá vista aos cegos. Só que quando um sacerdote se apropria, né, e detém a Jesus, perceba que eles tiveram um acordo ali, né? Acordo religioso, né? Ó, aqui Jesus vai ser amarrado, né? Quando ocorre isso,
a religiosidade detém Jesus, o que vai acontecer? Ela não vai deixar Jesus livre, é óbvio. E espiritualmente ocorre isso na religiosidade. Quando a religiosidade quer limitar o poder de Jesus, quer limitar a misericórdia de Jesus, quer limitar a graça de Jesus, quer limitar a cura que Jesus pode fazer. Olha, há igrejas que Jesus já não cura mais. Há igrejas que os sacerdotes delimitaram. Jesus não cura, né? Há igrejas em que Jesus não perdoa pecados, né? Não, você é pecador, você é expelido, você vai para o inferno. Não há perdão para o seu pecado, há só acusação, há só condenação. Há igrejas que Jesus não liberta o cativo. Então, a pessoa vai estar endemoniada e o demônio não vai ser expulso. Por quê? Porque não se trata de demônio, não. Jesus aqui não expulsa demônios. E há muita religiosidade que tem detido a Jesus e tem o submetido a Pilatos, tem o submetido ao mundo. Ah, queridos, mas Jesus é superior a todas as coisas. Enquanto todos gritavam ali para que Cristo fosse crucificado e pediam a soltura do assassino, que na verdade tipifica o poder de Satanás. E não é isso que tem ocorrido no mundo? Detenha Jesus, Jesus não pode perdoar. Você é pecador. Jesus não pode te curar. Jesus não aceita isso. Jesus não gosta disso. Jesus não gosta de você. Jesus não gosta de você. Aí sabe o que acontece? Solta Satanás. Satanás pode tudo. Ah, Satanás tem o poder de fazer isso, fazer aquilo outro. E assim, da mesma forma, tem agido a humanidade. Dando liberdade ao assassino, a Barrabás, ao rebelde, ao espírito rebelde e detendo o Espírito Santo de Deus. Mas você vai ver aqui que Pilatos, para agradar a multidão, soltou Barrabás e entregou Jesus para ser crucificado. É muito sério, né? E isso, infelizmente, ainda é real. E você precisa ter esse entendimento espiritual para que você não seja pego e se contabilize como mais um na multidão que quer Cristo detido. Quem é o seu Jesus? Seu Jesus, será que é um Jesus detido? É um Jesus limitado? É um Jesus cheio de manias e de condições e limitações? Oh, queridos, Cristo é o Todo-Poderoso, o Deus de toda graça. Jesus é ilimitado, é eterno. Ele rompe com qualquer limitação humana. Na biologia, ele nasceu de uma virgem. Na física, ele rejeitou a lei da gravidade quando subiu aos céus. Na economia, ele rejeitou a lei da falta de rendimento, saturando e alimentando 5.000 homens com 2 peixes e 5 pães. Na medicina, ele curou doentes, ressuscitou mortos, deu vista a cegos, sem anestesia. Na história, ele é o começo e o fim. Na política, sua presidência está sobre seus ombros. Ele é o maravilhoso, o príncipe da paz. Na religião, ninguém vai ao Pai senão por ele. Jesus é o maior homem da história. Ele não tinha exército, mas os reis o temiam. Ele venceu batalhas não militares, mas conquistou o mundo com seu amor e ensinos. Não cometeu um crime, mas o crucificaram. Enterraram em um sepulcro, mas hoje ele vive. Sinta-se realmente feliz e orgulhoso de saber que esse rei te ama. Não se limite à religião, não se limite a dogmas doutrinários, não se limite na sua fé em crer no Senhor Jesus Cristo. Ele é o Deus de toda a graça. E continuando, aqueles homens
pegaram a Jesus, levaram Jesus para uma sala, colocaram coroa de espinhos sobre a cabeça de Jesus, escarneceram, zombaram dele, feriram na cabeça com uma cana. E na hora que eu li esse versículo, eu pensei, né? O cabeça do homem é Deus, né? E eles tiveram a capacidade de bater na cabeça de Cristo com uma cana, né? Agredindo, ferindo ali também, se não obstante a injustiça cometida, também feriam diretamente ao Senhor Deus, cuspiram em Jesus e levaram-o para ser crucificado. Nesse momento que Jesus é levado, é interessante esse detalhe, porque encontram com um homem que vinha do campo, chamado Simão, e entregam a Simão a cruz para que ele também a levasse por um período de tempo e de espaço. É interessante isso, né? Porque no processo da salvação, a atuação do homem também é importante, por menor que seja. Ainda que esse ser humano, né, julgue-se incapaz, mas ele, você, eu, todo ser humano tem parte no processo da salvação. Você precisa levar sua cruz. A cruz não é para sempre. Cristo não ficou crucificado para sempre. Ele ficou crucificado por um momento, por um período de tempo. Assim como você levar sua cruz envolve se submeter, talvez permitir ou suportar por um momento, por um período de tempo, uma dor, um peso, mas chegará a hora, sim, da sua glorificação, como ocorreu com Jesus. E aquele homem, Simão, simbolizou isso. O homem tem parte no processo da salvação, que é o aceitar, que é o levar a sua cruz e caminhar ao lado de Jesus. Simão ali caminhou ao lado de Jesus e, por fim, Jesus concluiu o processo da salvação. E diz então que tentaram entorpecer Jesus. Deram vinho com mirra para ele beber, mas ele não aceitou. Isso era para anestesiar. Muitas pessoas buscam anestesiar as suas dores, né? Com bebidas, com calmantes, com remédios, com drogas. E isso, na verdade, é uma fuga, porque a dor e o sofrimento são o quê? Os purificadores da alma. A dor e o sofrimento, na verdade, vão te levar a um amadurecimento, a um aperfeiçoamento e a uma purificação. E Jesus negou aquela anestesia e diz então que crucificaram Jesus. E a acusação que foi posta sobre ele era: Rei dos Judeus. Crucificaram Jesus entre dois ladrões, um à direita e outro à esquerda, para se cumprir a profecia, que ele seria contado entre os malfeitores. Os que passavam ali blasfemavam dele, chacoalhando a cabeça com desdém. Salva a ti mesmo, já pensou? Olha o grau da maldade humana, né? A pessoa já foi condenada, a pessoa foi uma pessoa perfeita em vida, só curou, só libertou, só fez o bem, não cometeu uma injustiça. E ainda sempre haverá aqueles que têm a capacidade de querer ofender quem é bom, né? Quem é limpo. E diz então que os sacerdotes começaram a zombar também. Salvou os outros e não pode salvar a si mesmo? Cristo, Rei de Israel, desça da cruz, para que vejamos e acreditamos. A fé deles era uma fé religiosa fria. Eles queriam ver para crer. Só que Jesus apregoou a fé que benditos são aqueles que não viram, mas creram. É a fé verdadeira, genuína, que é a convicção de fatos que se não veem, a certeza do que se espera das mãos do Senhor. Quando deu meio-dia, Cristo foi crucificado às 9 da manhã.
Quando deu meio-dia, houve trevas. Imagina só, queridos.